Meu nome é Rafael Gomes e nós vamos começar mais uma palestra do Tech Day, que é a de gerência de configuração, apoiando o desenvolvimento de software. Aí uma breve apresentação. Eu estou no César há 4 anos, sendo que os 2 primeiros, de 2010 a 2012, foram como bolsista em residência de software. E desde 2012 eu sou engenheiro de sistemas no César. Possuo experiência em desenvolvimento de projetos para mobile, Android e Bada, e em projetos Java Web. E nessa disciplina da engenharia de software, especificamente, possuo experiência nas ferramentas SVN, Jira e Mantis. Aí uma agenda do que nós vamos ver hoje. Vamos começar com uma pequena introdução e depois vamos entrar em alguns tópicos da gerência de configuração, que começando pela necessidade de controlar o código-fonte, passando pelo controle do código-fonte em si, controle de defeitos, gerência de mudança, que é uma das áreas da gerência de configuração, considerações finais e, por fim, uma breve descrição do curso que nós estamos oferecendo na área. Bem, considerando que a maioria de vocês seja engenheiro de software e trabalha ou já trabalhou em projetos, em equipes de desenvolvimento de software, imaginem as seguintes situações: bugs que vocês haviam corrigido aparecendo novamente, requisitos novos ou então velhos requisitos mudando dias antes da entrega, alguém sobrescreveu suas mudanças no código e você não sabe quem foi e por qual motivo, determinada classe simplesmente sumiu do diretório, ou seja, isso significa o caos, não é? Muitos de vocês passam ou já devem ter passado por situações semelhantes a essa. Tem várias outras, não só essas. Bem, esses são indícios de que a gerência de configuração e mudança não está sendo aplicada corretamente ou então simplesmente não existe de forma alguma em seu projeto. Certo? A gente sabe que sistemas de software estão em constante evolução, vivem mudando. Pesquisas mostram que a manutenção de um software chega a consumir 75% do custo total do seu ciclo de vida. Aproximadamente 20% de todo o esforço de manutenção é usado para consertar erros de implantação. E os outros 80% são utilizados na adaptação do software em função de modificações e requisitos funcionais, regras de negócio e reengenharia da aplicação. Então, a gerência de configuração de software surgiu da necessidade de controlar essas modificações por meio de métodos e ferramentas específicas com o intuito de maximizar a produtividade da equipe e minimizar os erros cometidos durante a evolução do software. Ou seja, gerência de configuração e de mudança é a disciplina que tem como objetivo controlar as mudanças e manter a integridade dos artefatos de um projeto. Artefatos que podem ser documentos de análise e projeto, documentos de requisitos, código-fonte, programas e scripts de teste, uma imagem, uma planilha, ou seja, qualquer elemento que faça parte do software que está sendo desenvolvido. As disciplinas de gerência de configuração envolvem identificar esses artefatos, ou seja, os itens de configuração, restringir as modificações nesses itens, auditar as modificações nesses itens, ou seja, por que
esse item foi modificado, quando foi modificado, por quem ele foi modificado. E definir e administrar configurações desses itens ao longo do processo de desenvolvimento. A gerência de configuração é parte essencial do processo de desenvolvimento de software. Entre outras coisas, ela visa eliminar atualizações simultâneas e a existência de múltiplas versões do sistema. Versão de produção, versão de desenvolvimento, versão de testes, e por aí vai. Ao longo do ciclo de vida de um software, seus artefatos sofrem diversas alterações, causadas pela correção de defeitos no produto ou então por melhorias de funcionalidades do produto. E essas alterações podem afetar todos os tipos de artefatos que são desenvolvidos no projeto. Especificamente nessa palestra, nós vamos nos referir ao código-fonte, que é o artefato que mais sofre modificações num software. Mas a gerência de configuração pode e deve ser usada para todos os artefatos, dependendo do tamanho e da complexidade do projeto. Bom, passando depois dessa introdução, a gente vai agora citar os outros tópicos, começando pela necessidade de controlar o código-fonte, considerando um software desenvolvido por uma equipe, pois hoje em dia temos equipes de 10, 50, 100 desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto, muitas vezes no mesmo código. Né? E esses programas precisam ser acessados e alterados por várias pessoas da equipe. E nem sempre a modularização do projeto não é o suficiente. É o suficiente para resolver esse problema. Ou seja, o desenvolvedor ficar focado num módulo, o desenvolvedor B ficar focado em outro módulo. Nem sempre essa divisão é o suficiente para resolver o problema do controle do código. Aí surgem algumas perguntas, né? Como controlar o acesso aos programas? Como saber qual a versão mais atualizada dos arquivos? Como voltar para uma versão anterior do programa? Essas e outras perguntas surgem e são respondidas e podem ser respondidas com a ajuda dos conceitos do controle do código-fonte, que a gente vai ver rapidamente agora. Começando pelo check-in, que é a ação de inserir ou atualizar o conteúdo de um arquivo no sistema de controle de código-fonte. O check-in verifica a permissão de acesso ao arquivo, verifica e incrementa o identificador da versão desse arquivo, salva a data, a hora e o autor da alteração. E essas informações são guardadas no próprio arquivo ou junto com ele. O checkout, por sua vez, é a ação de ler, copiar a última versão de um arquivo guardada no repositório do sistema. E aí existem os tipos de checkout, que é o somente para leitura, o reading only, que afinal podem existir arquivos cuja edição só deve ser feita por determinados membros do projeto, e não por todos. E o outro tipo é para edição, tanto para escrita quanto para leitura. Existe também o conceito de locking, que é um mecanismo que os sistemas de controle de versão e configuração usam para evitar que mudanças acidentais ou intencionais ocorram em momentos inapropriados, como por exemplo no momento da auditoria do código ou então na geração de uma release ou de uma baseline. O locking evita alterações simultâneas, mas permite o checkout, porém somente para a leitura. Certo? Tagging. A tag permite marcar um conjunto de arquivos com um nome pré-definido, ou seja, permite rotular um conjunto de arquivos. Uma tag representa um ou mais arquivos em um ou mais diretórios, em uma versão específica do projeto.
Como, por exemplo, uma tag pode ser feita para controlar uma dada versão do projeto em uma determinada data ou com uma determinada funcionalidade. E aí temos um exemplo de um rótulo, né, de uma tag que seria tipo release, underline a versão dela, underline o nome do projeto, underline a data, ano, mês e dia. Mas como eu mencionei antes, esse nome, essas regras do nome são estabelecidas logo no início. Podem variar bastante conforme a necessidade. Bom, agora entrando um pouco no conceito de branch, que é extremamente importante, pois o uso de locks limita o trabalho dos programadores. Ou seja, enquanto a versão principal do projeto está em lock, branches são criados para que implementações sejam realizadas em paralelo, sem afetar o ramo principal do projeto. Estratégias de branch são regras que definem como ocorrerão atividades de mudança em paralelo no código-fonte. Mas vale ressaltar que sem uma estratégia bem definida, pode-se esperar pelo caos. Ou seja, então no momento que for fazer os branches, é necessário definir bem uma estratégia de como ele vai ser feito para que não haja complicações no futuro. Em um sistema sem branches, um arquivo começa com sua versão em 1 e a cada check-in sua versão é incrementada. Por exemplo, se a versão mais recente do software é a 5, você não pode fazer checkout para editar a versão 2, a menos que você já tenha feito uma tag da versão 2. O branch tenta reduzir essas limitações, permitindo a criação de caminhos separados de desenvolvimento, ou seja, linhas de desenvolvimento separadas, para o mesmo arquivo ou conjunto de arquivos. Cada branch tem o seu conjunto de alterações e versões. E um branch guarda a ligação com seu nó de origem, ou seja, uma versão do ramo principal do projeto. Ele é extremamente poderoso e útil, mas como dito anteriormente, se não for feito com cuidado e com uma estratégia bem definida, pode ser extremamente perigoso. Ok? Aí um exemplo exemplo simples de um branch, um arquivo C, que possui 4 versões, cuja versão 2 teve que ser feito um caminho separado do ramo principal, que é esse 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e assim sucessivamente, conforme a necessidade do projeto. Um outro conceito muito importante é o de merge, que é o processo de combinar múltiplas versões de um arquivo para criar uma nova versão. Por exemplo, incorporar um branching ao ramo principal de um projeto. O desafio é garantir que a funcionalidade do código antes do merge continue funcionando, ou seja preservada após esse merge. Aí existem algumas situações a serem tratadas. Por exemplo, funcionalidades diferentes sem conflito, ou seja, supondo que 2 desenvolvedores estejam mexendo numa mesma classe, mas em métodos diferentes ou independentes. E o outro caso são funcionalidades em conflito, que não podem ser combinadas. Como, por exemplo, 2 desenvolvedores mexendo na mesma classe e no mesmo método. Nesse caso, os desenvolvedores devem entrar em um acordo para avaliar o impacto da mudança de ambos nesse método e chegar a um resultado final para que não haja impacto no software. E apesar de haver ferramentas que auxiliem os merges de código, os mesmos devem ser feitos com muita cautela para que os conflitos que ocorram não impactem o desenvolvimento, a evolução do sistema. Existe também uma política de gerência de configuração, onde
Deve haver uma política clara sobre convenção de formato de nomes e extensões, responsabilidade por mudanças, documentação de mudanças, por exemplo, comentários, criação e nomes de diretórios. Builds, que é também um conceito importante, é um termo usado para identificar as atividades associadas com o processamento dos fontes para gerar um executável. E algumas ações têm que ser tomadas, por exemplo, verificar dependências, compilar, linkar e gerar outros arquivos se for necessário. Há também o controle de defeitos, né, que é onde entra o bug tracking, onde são utilizadas ferramentas de controle e rastreamento de bugs que auxiliam as equipes de teste e a desenvolvimento a manterem um histórico dos bugs do sistema. Tem um controle dos bugs que porventura ocorrerem no sistema. E ele é composto de um relato, uma análise, uma atualização de status, entre outros. E agora vamos entrar um pouco em alguns conceitos da gerência de mudança que também fazem parte da gerência de configuração, certo? A gerência de mudança define o mecanismo de aprovação de mudanças no sistema. Normalmente não é implementado completamente até o primeiro release, ou próximo dele. Release é a liberação do produto para o cliente. Esse mecanismo pode ser mais ou menos formal, dependendo do tamanho do projeto. E a mudança ou as mudanças podem ser solicitadas pelo cliente, geralmente são, ou pela própria equipe do projeto. Aí existe também um grupo de controle de mudança. Esse grupo avalia o impacto da funcionalidade do produto, a validez técnica dessa mudança, consistência, uniformidade e por aí vai. Esse grupo aprova, rejeita ou põe em espera a mudança e segue um cronograma. Geralmente esse grupo é composto pelas pessoas mais experientes tecnicamente no projeto ou que conheçam profundamente o sistema que está sendo desenvolvido. E é composto também pelo corpo gerencial, né? O gerente, líder de equipe, líder de testes, entre outros. E aí existem alguns componentes que são importantes, são levados em consideração numa solicitação de uma mudança, como a descrição da mudança em si, as alternativas propostas para essa mudança, o impacto que essa mudança vai ter no sistema ou não. A equipe de testes também entra com o seu parecer, pois deve-se levar em conta se terão que ser necessários serem criados casos de testes ou modificado os casos de testes. A relação dessa mudança com as outras mudanças já implementadas ou que serão implementadas no sistema. O custo que essa mudança vai acarretar no projeto, que pode acarretar no projeto. A complexidade, geralmente a complexidade técnica, sobre a equipe de desenvolvimento que essa mudança irá oferecer. E um cronograma. Ou seja, esses são alguns componentes que são levados em conta no momento de uma solicitação de mudança. A gerência de configuração também possui algumas atividades específicas, como definir ferramentas e equipamentos, estruturar ambiente, planejar a gerência de configuração, implantar e administrar o ambiente. Alguns projetos possuem um gerente de configuração específico para desempenhar essas atividades. Mas isso vai depender muito do projeto ou então da política da empresa.
certo? Bem, então, após passar por alguns tópicos da gerência de configuração, vamos fazer agora algumas considerações finais, né? Que a gente pôde perceber que é importante o uso adequado da gerência de configuração num projeto de desenvolvimento de software, pois existem várias vantagens, como o custo, redução de custo por parte no projeto, a facilidade de rastreabilidade de arquivos que estão sendo desenvolvidos, ou seja, um histórico, verificar o que foi modificado, quando foi modificado, por quem foi modificado. A garantia de uma disciplina no processo de software, um ganho considerável da produtividade da equipe de desenvolvimento, da equipe como um todo, de design, de testes, entre outras vantagens. Vimos nessa palestra apenas alguns highlights de determinados conceitos que envolvem a disciplina de gerência de configuração e mudança. Mas a gente sabe que não é só isso. Existem outros conceitos importantes, bem como práticas e estratégias que devem ser conhecidas nessa área, além da integração da gerência de software da gerência de configuração com o processo de desenvolvimento de software. Ok?